O aeroporto parecia acordar antes do próprio sol. As luzes artificiais iluminavam o saguão com uma claridade fria, enquanto telões digitais atualizavam os voos num piscar nervoso. O cheiro de café se misturava ao de desinfetante barato. Trabalhadores bocejavam em silêncio atrás dos balcões. Passageiros com olhares sonolentos arrastavam malas e expectativas. Era mais um dia comum. Para todos, menos para ele. Lucas Célico Leite, 15 anos, chegou sozinho ao Aeroporto Internacional de São Paulo carregando uma mochila nas costas e um coração cheio de ansiedade. Vestia uma camiseta branca simples, calça de moletom cinza e chinelos havaianas. Nada nele chamava a atenção. E talvez fosse exatamente isso que chamasse a atenção. No meio de um mundo onde a aparência grita, Luca andava em silêncio. Não havia câmeras seguindo seus passos, tampouco seguranças ou assistentes. Era só ele, o bilhete na mão, e uma semana de treinos em um dos maiores centros de formação esportiva do país pela frente. Para qualquer adolescente, aquilo já seria um sonho. Para ele, significava ainda mais. Era sua chance de mostrar que não precisava ser o filho do Kaká para ser alguém. Que seu talento não era uma sombra, mas uma chama própria. Seu pai havia feito a reserva da passagem na classe executiva. Um gesto de cuidado, não de ostentação. Luca, no entanto, hesitou por um segundo antes de entrar na fila certa. Olhou o bilhete mais uma vez, conferiu o nome, o horário, o assento. Estava tudo certo, mas algo dentro dele sussurrava que talvez não estivesse. Na fila, sentiu olhares, disfarçados, mas presentes. Um senhor de cabelo branco franziu a testa ao ver o menino de chinelo ali. Uma mulher bem vestida murmurou algo para o marido e olhou para o outro lado. Luca fingiu não ver. Já havia aprendido a conviver com isso. Já havia sido confundido com ajudante, com entregador, com qualquer coisa, menos com alguém que pudesse, legitimamente, estar onde estava. Quando chegou sua vez no balcão, foi atendido por um homem chamado Márcio. Terno azul marinho, crachá pendurado, barba por fazer, e um olhar que parecia julgar antes mesmo de escutar. Classe executiva? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Luca assentiu. Sim, senhor. Meu pai fez a reserva. Documento e passagem, por favor. Ele entregou. Márcio digitou algumas coisas no sistema. O silêncio durou mais do que deveria. O homem franziu a testa, clicou de novo. Estranho. Seu nome não aparece aqui como parte da lista do grupo da classe executiva. Luca engoliu seco. Mas eu estou com o bilhete. Está tudo certo. O nome é Lucas Célico Leite. Meu pai reservou junto com o grupo familiar. O grupo Leite aparece. Sim. Mas o seu nome não está vinculado a eles. Pode ter sido erro de digitação. Ou então, ele não completou. Apenas olhou de novo para o garoto. Chinelo, mochila, celular antigo na mão. Talvez a reserva tenha sido feita separadamente. Mas eu estou com a confirmação. Disse Luca, abrindo o celular. Márcio olhou o aparelho com desdém. Esse modelo consegue acessar e-mail? Luca sentiu o sangue subir, mas respirou fundo. Já conhecia aquele tom. Já tinha ouvido versões diferentes da mesma desconfiança. Era sempre sobre o que ele parecia ser, nunca sobre quem ele era. Sim, senhor. Está aqui. Quer ver? Márcio estendeu a mão, mas antes de pegar, recuou. O problema é que a lista oficial não tem o seu nome, e os sistemas precisam bater. Não posso fazer check-in enquanto isso não for resolvido. O senhor tem como entrar em contato com o responsável? Luca hesitou. Estava com o celular reserva, aquele só para emergência. O outro, onde tinha tudo, inclusive fotos com o pai, tinha ficado em casa. Eu posso tentar mandar uma mensagem. Márcio já não o escutava. Digitava outra coisa, depois se virou. Faça isso. Mas, por hora, peço que aguarde ali do lado. Estamos com a fila cheia. Lucas saiu da fila sem discutir. Sentou-se num banco próximo. Olhou em volta. As pessoas entravam e saíam, sem serem questionadas. Uma criança loira, com camiseta de super-herói, passou correndo entre os adultos e ninguém se incomodou.
Uma moça de vestido caro derrubou o café e foi prontamente ajudada. Um rapaz com mochila da Oakley entrou direto na fila de prioridade e foi recebido com um sorriso. Luca olhou para o chão, depois para a tela do celular. Abriu o aplicativo de mensagens. Escreveu: Pai, deu algum problema aqui. Dizem que meu nome não tá na lista. Tô com o bilhete. Tô esperando. A mensagem foi enviada, mas ele não tinha certeza se seria lida a tempo. Passaram-se 10 minutos. 20. Um funcionário mais novo, com colete vermelho, se aproximou. Você é o Luca? Sou. Pode me mostrar de novo a passagem? Luca entregou. O rapaz olhou, conferiu no tablet, fez alguns gestos no sistema e franziu o senho. Seu nome tá aqui sim, só que numa aba separada, vinculada de forma diferente. Era para estar visível, mas não estava na tela principal. Foi erro do sistema. Então, eu posso embarcar? Claro. Vou te acompanhar até o portão. Desculpa pelo transtorno. Luca assentiu. Agradeceu. Levantou-se, mas antes de sair, olhou de novo para o balcão onde Márcio estava. O homem desviou o olhar. Fingiu digitar algo. Não houve desculpas, nem um gesto, nada. No caminho até o portão, o garoto escreveu outra mensagem. Tava tudo certo, pai. Só que eles não procuraram direito. Doeu um pouco, porque parecia que eu tava errado só por ser eu. Sentado na poltrona, Luca não sorriu. Não sentiu alívio. Apenas um tipo de silêncio pesado o envolvia. O tipo de silêncio que só quem já foi julgado sem motivo conhece. O tipo de silêncio que, muitas vezes, machuca mais do que gritos. E em algum lugar da cidade, o telefone de Kaká vibrou. Ele leu a mensagem, silenciou e se levantou, porque havia algo mais a ser dito. E essa história estava apenas começando. O celular de Kaká vibrou 3 vezes seguidas. Ele estava sentado à mesa da cozinha, terminando seu café da manhã simples, pão integral, suco de laranja e silêncio. A casa ainda estava adormecida, e o sol filtrava pelos vidros com uma delicadeza preguiçosa. Ele olhou a tela. 3 mensagens de Luca, enviadas com poucos minutos de diferença. Pai, deu problema na hora do check-in. Eles disseram que meu nome não tá na lista. Tava tudo certo, mas me pediram para sair da fila. Tô esperando. Kaká leu devagar. Depois releu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não era o tipo de pai que se desesperava por qualquer coisa. Mas havia algo na escolha das palavras do filho que mexeu com ele. Não era raiva. Era um incômodo mais fundo, mais amargo. Levantou-se, pegou a chave do carro e saiu sem dizer nada. O trajeto até o aeroporto não demorou muito, mas o silêncio dentro do carro parecia esticar cada quilômetro. Kaká dirigia com os olhos fixos, sem música, sem distrações. Na cabeça, ecoavam lembranças. O dia em que levou Luca ao primeiro treino de futebol. O orgulho que sentiu quando o menino recusou tirar foto com um jornalista para não parecer que queria fama fácil. Kaká sempre quis que o filho aprendesse a conquistar o próprio espaço. Mas conquistar não deveria significar engolir humilhações silenciosas. Ao chegar ao aeroporto, não entrou pelo acesso comum. Pediu ajuda a um agente da segurança privada que o reconheceu de imediato. Com discrição, foi levado até a área onde os passageiros da classe executiva se reuniam antes do embarque. Não houve tumulto, não houve gritaria, mas em questão de minutos, os olhares começaram a se virar. Alguém sussurrou: é ele. Outro apontou discretamente. Funcionários se entreolharam. Alguns puxaram o celular, mas hesitaram. Kaká estava de chinelo, calça jeans e uma camiseta preta. Nada nele dizia celebridade. Mas sua postura, ereta, serena, firme, trazia uma presença que não precisava de explicações. Luca o viu primeiro. Estava sentado num canto da sala de espera, o olhar perdido. Quando percebeu o pai, levantou-se de imediato. Não correu, não gritou. Apenas caminhou até ele. E o abraço que trocaram disse tudo. Silencioso, firme, doído. Kaká olhou nos olhos. Você tá bem? Tô. Mas,
Foi chato, pai. O pai assentiu. Passou a mão nos cabelos do filho. Virou-se para a funcionária do check-in, que o observava à distância. Com passos calmos, caminhou até ela. Ao lado, um homem de terno, identificado como gerente operacional, já o aguardava. Senhor Kaká, houve um mal-entendido. Queremos pedir desculpas em nome da companhia aérea. Seu filho já está com o embarque liberado. Não vim aqui por isso. Interrompeu Kaká. Vim porque ninguém pediu desculpas para ele. O gerente hesitou. É que o funcionário apenas seguiu o protocolo. Que protocolo é esse que manda você tirar um menino da fila sem checar a verdade? Só porque ele não parece com o que vocês imaginam ser um passageiro VIP. A funcionária tentou intervir. Senhor, nós não sabíamos que era seu filho. E se não fosse? Cortou Kaká. Se ele fosse filho de um pedreiro, de uma professora, de um motorista de aplicativo, ele mereceria menos respeito. Silêncio. Um silêncio que se espalhou como um vírus. Os celulares agora estavam filmando. Não porque Kaká gritava, ele não gritava, mas porque sua presença, sua fala, sua calma feroz era impossível de ignorar. Eu não tô aqui como famoso, nem como cliente. Tô aqui como pai, disse ele. E como pai, me dói saber que meu filho foi tratado como se estivesse ocupando um lugar que não é dele. Mas aquele bilhete era dele. Aquela vaga era dele. E o direito de ser tratado com respeito também era. O gerente pigarreou, desconcertado. O funcionário responsável já foi advertido. Eu quero falar com ele. Agora. Poucos minutos depois, Márcio apareceu. A camisa amarrotada, os olhos baixos. Parecia um aluno chamado à diretoria. Kaká não olhou com ódio, mas com algo pior, decepção. Você lembra do meu filho? Márcio assentiu. Ele falou com você com respeito. Te mostrou documentos. Pediu calma. E você tratou ele como se estivesse fazendo algo errado. Senhor, você julgou ele. Não pelo nome, mas pela aparência. E isso é o que mais machuca. Márcio tentou explicar que havia pressão, protocolos, sistemas falhos. Mas Kaká apenas levantou a mão. Eu não quero que você seja demitido. Márcio olhou, surpreso. Quero que você volte a trabalhar, mas que toda vez que atender alguém, lembre do rosto do meu filho. E pergunte a si mesmo, se fosse meu filho aqui, eu trataria igual. O gerente ficou sem palavras. A funcionária que havia ignorado Luca tentou se afastar, mas Kaká a chamou com o olhar. Você também viu. Você ouviu. E não fez nada. Às vezes, a omissão machuca tanto quanto a ação. A mulher assentiu. Não havia o que dizer. A lição estava dada. E não precisava de discurso. Antes de sair, Kaká virou-se para os funcionários da sala de embarque. Com a voz baixa, disse: tratem cada passageiro como se ele fosse o único. Porque, para alguém, ele é. Luca e o pai caminharam juntos até o portão. O garoto já estava com o embarque liberado. Os funcionários se apressaram em oferecer sala VIP, refrigerante, lugar privilegiado. Kaká recusou tudo. Apenas olhou o filho nos olhos. Você sabe quem você é. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. O avião decolaria em 20 minutos. Mas algo já tinha mudado naquele aeroporto. Uma mudança que não estava nas telas digitais, nem nas fichas do sistema. Estava nos olhos de quem viu, nos ouvidos de quem ouviu, e no coração de quem, a partir dali, pensaria duas vezes antes de julgar. Kaká não era apenas um craque dentro de campo. Fora dele, provava que o respeito é o maior título que alguém pode carregar. O voo de Luca já havia decolado. Kaká permaneceu por mais alguns minutos no saguão, observando o movimento das pessoas ao redor. Tudo aos poucos voltava ao normal. O som dos anúncios de embarque, as filas se reorganizando, o entra e sai constante dos passageiros apressados. Mas algo permanecia diferente. Um clima de atenção, de reflexão silenciosa. Muitos ainda cochichavam, comentando o que acabaram de presenciar. Outros, simplesmente, olhavam para o chão. Márcio, o funcionário que havia barrado Luca no check-in, estava sentado sozinho numa sala de apoio.
a cabeça baixa, as mãos trêmulas. Ainda sentia o peso das palavras de Kaká. Não havia sido apenas uma repreensão pública. Tinha sido um espelho. E ele não gostou do que viu refletido ali. Lembrava-se da arrogância com que havia tratado o garoto, da pressa em julgar, do hábito enraizado de associar aparência com valor. E agora, sabia que tinha falhado com alguém que apenas queria ser tratado com dignidade. Na infância, Márcio crescerá num bairro da periferia de Campinas. Sabia bem o que era ser olhado com desconfiança. Vira seu pai, um pedreiro honesto, ser seguido por seguranças em mercados. Sua mãe, que limpava casas, fora questionada certa vez por andar em um bairro nobre. Prometera que, quando crescesse, trataria todos com respeito. Mas o tempo, a rotina, os exemplos ao redor, endureceram seu coração. Naquela manhã, quando viu o garoto de chinelo e mochila simples, não enxergou um jovem com futuro. Viu alguém fora do lugar. E isso doía agora. Márcio percebeu que havia se tornado aquilo que sempre detestou. Alguém que julga sem saber, que exclui sem perceber. O gerente da companhia aérea, ainda nervoso com o impacto que o episódio causará, entrou na sala. Márcio, você está liberado por hoje. A direção vai avaliar o caso. Pode ser que precise se afastar. Márcio não respondeu. Apenas assentiu, com os olhos baixos. Levantou-se lentamente, pegou sua mochila e saiu em direção ao estacionamento. Não conseguia se perdoar. Sentia que sua carreira, construída com esforço, estava prestes a ruir por um momento de insensibilidade. Enquanto isso, Kaká permanecia do lado de fora, no saguão de desembarque. Sentado num banco, com o celular na mão, não ligava para as pessoas que o olhavam de longe. Estava absorto em pensamentos. Pensava em como tantas situações pequenas no cotidiano carregam microagressões, feridas silenciosas, cicatrizes invisíveis. Pensava em quantos Lucas passam por aquilo todos os dias, sem ninguém para intervir. Ele se levantou. Mas, em vez de sair, foi até a sala de gerência da companhia aérea. Bateu na porta. Foi atendido pelo mesmo gerente, agora ainda mais constrangido. Senhor Kaká, mais uma vez, pedimos desculpas. Estamos tomando providências com relação ao funcionário. Não é por isso que estou aqui, disse Kaká. O gerente olhou, surpreso. Então, quero pedir uma coisa. Que não demitam o Márcio. O gerente não entendeu de imediato. Desculpe, o senhor está defendendo ele. Não estou defendendo o erro. Mas acredito que pessoas erram. E acredito mais ainda na capacidade de mudança. Não quero que isso acabe com a carreira dele. Quero que isso transforme a forma como ele enxerga os outros. O gerente coçou a nuca, sem saber o que responder. Ele agiu errado. Mas não foi por maldade. Foi por costume. E é justamente isso que precisa ser quebrado. Mas isso causou um transtorno enorme. Causou. Mas também revelou um problema maior. E se vocês tiverem coragem de enfrentar isso, essa empresa vai sair melhor do que entrou. O gerente assentiu. Silêncio por alguns segundos. Depois pegou o telefone e fez uma ligação. Márcio, pode voltar aqui um minuto. Poucos minutos depois, o funcionário reapareceu, ainda abatido. Parou diante de Kaká, sem saber o que dizer. Senhor, não precisa repetir. Só quero que você escute uma coisa. Márcio olhou nos olhos do ex-jogador. Estava pronto para receber mais críticas. Mas o que ouviu foi diferente. A maior mudança na vida de alguém começa quando ele entende que errou, mas recebe a chance de fazer diferente. Márcio mordeu os lábios. Os olhos marejaram. Eu vou mudar. Prometo. Não prometa para mim. Prometa para você. E para cada pessoa que cruzar seu balcão de agora em diante. Kaká estendeu a mão. Márcio hesitou por um instante, depois apertou com firmeza. Foi um aperto de mão longo, denso, cheio de coisas não ditas. Ali, naquele gesto, havia muito mais do que perdão. Havia uma escolha, a de não reproduzir o erro, a de quebrar o ciclo, a de aprender. Ao sair, Kaká passou por uma funcionária de limpeza que assistira à cena de longe. Ela sorriu discretamente. Seu filho tem sorte, moço.
Mas acho que o mundo também. Kaká retribuiu o sorriso, colocou os óculos escuros e saiu caminhando em silêncio. No fundo, ele sabia que a verdadeira grandeza não estava nos gols, nas taças ou nas capas de revista, mas no impacto que se deixa nas pessoas quando ninguém está te aplaudindo. E naquele dia, num aeroporto comum, sem holofotes, Kaká marcou um dos maiores gols de sua vida, o gol da humanidade. Meses depois, num amistoso beneficente em São Paulo, Kaká estava no vestiário de um estádio lotado. Era um evento para arrecadar fundos para jovens de periferia. Entre os convidados, estava Luca, agora mais confiante, com postura de quem sabe de onde veio e para onde quer ir. Ao final do jogo, pai e filho se abraçaram no centro do campo. A multidão aplaudia. Mas algo ainda mais inesperado aconteceu. Na beira do gramado, Márcio observava. Agora trabalhando em um programa de inclusão e diversidade na mesma companhia aérea. Tinha sido realocado, treinado e hoje ajudava outros funcionários a entenderem como empatia muda tudo. Kaká caminhou até ele. Apertaram as mãos de novo, como naquele dia. Mas dessa vez, com sorrisos. E com a certeza de que, de um erro, nasceu uma mudança real. O perdão não apaga o passado, mas pode reescrever o futuro.